Então, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, né? Mais uma vez. Hoje nós vamos para o estudo do quarto artigo da nossa apostila sobre os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. O quarto artigo, ele fala sobre a natureza de Deus, né? Então, nesse artigo, nós iremos estudar sobre a essência de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Como ele é? Né? Então, sobre a sua natureza, a essência do ser de Deus. No primeiro ponto, nós temos a seguinte declaração: Deus, o soberano proprietário do universo, é Espírito. Então, a primeira informação que esse artigo nos traz sobre a natureza de Deus é que Deus ele é um ser espiritual, né? Deus é Espírito. Vamos ver João, capítulo 4, versículo 24. O que a Bíblia declara sobre Deus, né, nesse texto? Olha só, João 4, 24, ele diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o primeiro ponto da natureza de Deus, a natureza divina, é com respeito à essência do ser de Deus. Deus, como um ser espiritual, como um espírito, ele é invisível, né? Nós não vemos a Deus na sua forma, mas nós sentimos a presença de Deus por aquilo que ele opera nas nossas vidas, e nós sabemos que Deus existe como Espírito através daquilo que ele fez. Paulo vai dizer em Romanos que as coisas visíveis, ou seja, as coisas que Deus criou, elas são a prova do ser invisível de Deus. Então, mesmo a gente não podendo ver Deus literalmente, mas Deus deixou na natureza, através da sua criação, as provas visíveis, né, que são marcas da sua exigência. É por isso que Paulo diz em Romanos que o homem ele é indesculpável quando se trata da questão da existência de Deus. Não tem como o homem negar a Deus. O homem que nega a Deus, como diz o apóstolo João, né, ele está mentindo contra Deus, mas ele sabe que está mentindo contra Deus. Porque se você for olhar a criação de Deus, você vai ver, por exemplo, o sol, a lua, as estrelas, o universo, desde quando vieram a existir, eles têm o seu funcionamento normal e nada nunca deu um defeito. Se você tem, por exemplo, um carro, o carro ele pode ser o modelo, né, de última hora, ele pode ser o carro mais caro do mundo, mais avançado que tiver, na melhor tecnologia que tiver, mas ele vai dar um defeito em algum momento, né? Ele vai precisar de ser levado ao mecânico, ele vai precisar de algum reparo, de alguma reposição de peças. Mas o Sol, desde quando o Sol foi criado, ele nasce, se põe, a Lua do mesmo jeito, tudo funciona sem ter dado nenhum defeito. Não existe também nenhum cientista famoso, né, e nenhum cientista no mundo, independente de ser famoso ou não, que reivindique para si a criação do Sol, a criação da Lua, a criação do universo. Nós sabemos que o homem ele não é capaz de fazer isso. Então, mas essas coisas existem. Se elas existem, existe um Criador, que mesmo que não seja visto, a gente sabe que é Deus que se declara: eu existo, eu sou espírito, não sou visto visivelmente, mas eu existo. Então, Jesus mesmo falou aqui em João capítulo 4, versículo 24, definindo essa parte da natureza de Deus. Ele disse: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com respeito à adoração, o que significa adorarmos a Deus em espírito e em verdade? Que nós o adoramos por fé. Que Deus não aceita uma adoração que seja representada por alguma coisa. Ou seja, Deus não precisa de uma forma visível
para ser representado diante do homem, o homem olhar para aquela forma visível e fazer daquela forma visível uma mediação entre o ser invisível e a natureza visível. Não, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, isso é adorar por fé. Essa foi a forma como Deus preferiu e escolheu ser adorado, e essa é a maneira como a Bíblia nos ensina. O segundo ponto da natureza de Deus é que ele vai dizer que Deus ele é eterno. Então, é outra característica de Deus é ser eterno. Está em Deuteronômio capítulo 32, verso 40. Que diz assim: levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Ou seja, Deus, ele proclamou a si mesmo como aquele que tem a vida eterna, que vive eternamente. Deuteronômio capítulo 32, versículo 40. Outra afirmação do artigo 4º é com respeito à infinitude de Deus. Deus é espírito, Deus é eterno, Deus é também infinito. Essa infinitude se refere à questão da onipresença de Deus. Está ligado ao mesmo conceito de eternidade, mas também ao conceito de onipresença. Está em Jeremias capítulo 23, versículo 24. Diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, Deus como aquele que não há esconderijo onde o homem possa se esconder, Deus está lá, Deus vai encontrá-lo, Deus vê ele, porque Deus está presente. Não é que Deus vai encontrá-lo como se ele fosse limitado o espaço e chegasse lá. Deus já está lá. Se o homem vai, o salmista diz um momento, se eu vou para as montanhas, lá Deus está. Se eu desço as profundezas do mar, Deus lá está também. Então observe que ele não diz assim, Deus vai chegar lá. Não, ele diz, Deus já está lá. Onde o homem for, Deus já está lá. E a prova disso é que aqui ele diz assim, por acaso eu não encho os céus e a terra? Ou seja, toda a criação, todo o espaço criado, seja o espiritual, no caso os céus, ou o físico, material, a terra, Deus já preenche, Deus já está presente. Então essa onipresença de Deus, ela é aqui chamada de infinitude, esse ser infinito. Deus também, ele é imutável. Malaquias capítulo 3, lá no versículo 6, ele diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, a imutabilidade de Deus é um atributo da sua eternidade, da sua divindade. É um atributo dessa essência espiritual de Deus, dessa natureza espiritual do ser eterno que é Deus. Deus ele é imutável, meus irmãos, em sabedoria, ele é imutável em poder, ele é imutável em santidade, ele é imutável em justiça, em bondade e em verdade. Então isso quer dizer que a sabedoria de Deus ela nunca vai mudar. Nós seres humanos, nós passamos por estágios diferentes na nossa aquisição do conhecimento. A gente começa como criança, bebezinho ali, não entende nada da vida, depois a gente vai aprendendo algumas palavrinhas, depois a gente se torna uma criancinha maior, vai começando a entender algumas coisas do mundo, mas muito inocentinho, a gente não percebe muito as maldades que estão em nossa volta no mundo todo. Depois a gente vai tomando consciência disso, vai percebendo. Mas ainda assim o nosso conhecimento é pouco. Depois a gente vai amadurecendo naquela fase da adolescência, vai chegando na
na fase da juventude, da fase adulta. Quando a gente chega na terceira idade, então a gente já tem um conhecimento mais amadurecido. A gente começa a entender bem sobre as questões espirituais, sobre as questões sociais, a gente começa a entender sobre o que é bem e o que é mal, né? A gente começa a entender sobre a questão de valores entre as coisas. Você consegue comparar quando uma mercadoria é melhor, quando a mercadoria é pior, quando o valor daquela mercadoria atrelado ao que ela oferece, a sua qualidade, ele é um valor justo ou não, ou seja, está caro demais, está barato, está num preço acessível. Você começa a fazer esse julgamento de valores. Mas a pessoa vai ficando velho, então ele começa a regredir. Daqui a pouco ele já vai voltando àquela fase de criança, ou seja, vai perdendo de novo aquela conexão com o mundo, vai ficando esquecido, as coisas vão evoluindo, a tecnologia, a ciência, né? Hoje tem essas modernidades todas, que muitas pessoas idosas estão excluídas dessa vida social moderna que nós temos. Muitos não sabem usar um celular, né? Se chegam ali no banco, eles não conseguem fazer o saque do dinheiro, porque não sabem mexer com a máquina, né? E não sabem passar uma mensagem no celular, não sabem fazer uma gravação de um vídeo, uma coisa. Então, existem essas situações que mostram tudo o quê? Que o nosso conhecimento humano, ele sempre vai ser limitado. Ou seja, o homem muda, né? Ele tem aquele crescimento, depois ele volta e termina em nada de novo. Porém, Deus, a sabedoria de Deus é sempre eterna. O poder de Deus, olha a questão do poder do homem. Né? O homem ele tem o seu poder limitado. E quando ele vai ficando velho, vai ficando mais limitado ainda. Você vai deixando de ser capaz de fazer alguns trabalhos, algumas atividades, principalmente aquilo que depende de força, né, de agilidade. Você vai ficando mais cansado, vai tendo algumas limitações por problemas de saúde e vai deixando de fazer algumas atividades que fazia antes. Deus não. Deus não envelhece. Deus não enfraquece. A santidade de Deus. O homem tem dia que está mais santo, tem dia que está pecando. Está pecando, né? Tem pecado. Deus não. Ele é estável em sua santidade, em sua justiça, em sua bondade, em sua verdade. Né? O homem ele pode fazer atos de justiça, mas ele pode fazer atos de injustiça. Né? Deus não, Deus só faz atos de justiça. A bondade de Deus, do homem às vezes é bom para um, é ruim para outro. Deus ele é bom para todos. Ele é justo, mas ele é bom para todos. A verdade de Deus, a verdade das pessoas é relativa, muitas vezes. A de Deus, ela é absoluta. Então, nós vamos ver aqui essa imutabilidade de Deus quanto à sabedoria. Onde é que está aí? Salmo capítulo, o Salmo 146, versículo 5. Eu vou pedir para a irmã Elaine ler aí para mim. Salmo 146. Versículo 5. Uhum. Sim. Então, onde é que entra o conceito de sabedoria aí? Eles bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó pelo seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. O conceito de sabedoria está em quê? Na bem-aventurança de saber escolher Deus como seu auxílio, né? Porque ele está ligado ao que já vem antes. Ele está escolhendo aquele que é eterno, aquele que não muda, aquele que o seu poder é para sempre, que a sua justiça é para sempre. Muito bem. Segunda coisa, o poder de Deus, né? Que é Gênesis capítulo 17, versículo 1. Pedi a Meire para ler esse texto aí. Gênesis 17, 1. Capítulo 17, verso 1. Então vocês observem nesse texto aí, o que ele está dizendo sobre
essa imutabilidade do poder de Deus. Tem uma palavra aí bem chave. Isso. Então Deus se apresentou como quê? Eu sou o Deus todo-poderoso, né? Então Deus é todo-poderoso. Todo o limite infinito, né? Quer dizer, o limite que não é limite. Toda a infinitude do poder está concentrada em Deus, o Deus todo-poderoso. Depois, a sua santidade. Salmo 144, versículo 17. Irmão Tito. 144, versículo 17, irmão Tito. Espera aí. Esse texto aqui está no versículo 7. É o 8, né? É. Santidade. A santidade de Deus. Santidade de Deus. É. Veja se é 1 e o 7 aí, ele colocou a vírgula. Faltou a vírgula. Veja aí, irmão Tito. Versículos 1 e 7. Para ler. Isso. Vamos ver Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio 32, 4. Pode ir para o título ler isso aí, então. Aí Ana lê o outro, viu? Deuteronômio 32, 4. Diz assim: Eis a rocha, suas mãos são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Certo? Então, a santidade, ela está relacionada também com a justiça. Né? Nesse texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 4. Agora, Ana, veja aí para o irmão Tito ler Mateus 19, versículo 17, e você lê depois João 7, 28. Mateus 19, 17, que vai falar sobre a bondade. Pronto. Então esse texto aqui trata da bondade, né? O próprio Jesus afirmou que Deus ele é bom. Bom título, João 7:28, fala sobre a verdade, os atributos de Deus como sendo verdadeiro.
João 7, 28. Verdadeiro, né? Isso. Então Jesus falou que aí, aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Então Jesus mesmo aqui atestou a respeito de Deus, né, do Pai e de Deus na Trindade, como um ser verdadeiro. Então hoje, meus irmãos, nós vimos o artigo 4º, né, que trata da natureza de Deus, e a natureza se refere à essência, o que Deus é. Né? Por exemplo, nós vamos falar qual é a natureza dessa caneta. A pergunta é, de que é feita essa caneta? O que é? Então ela é PVC, né? Material plástico. Então a essência de Deus é o que Deus é, a natureza de Deus. Então nós vimos Deus como um ser espiritual, eterno, infinito, imutável em sabedoria, em poder, em santidade, em justiça, em bondade e em verdade. Que o Senhor nos abençoe, né? Nessa manhã e venha estar aplicando essa palavra no nosso coração.